Você provavelmente lembra daquele episódio em que o Bob Esponja joga uma TV novinha no lixo, só porque ele queria ficar com a caixa de papelão. E por mais que isso pareça absurdo, essa nem é a parte mais estranha da história. Porque depois que eles entram naquela caixa, começam a acontecer coisas que simplesmente não fazem sentido. A gente escuta explosões, avalanches, helicópteros e foguetes, como se existisse um mundo inteiro lá dentro. Só que toda vez que o Lula Molusco abre a caixa, não tem absolutamente nada. Só o Bob Esponja e o Patrick sentados, olhando pra cara dele como se nada tivesse acontecido. E é aí que esse episódio deixa de ser só uma piada sobre imaginação, porque existem várias pistas espalhadas pela história que apontam para uma possibilidade muito mais bizarra. E quanto mais você presta atenção no comportamento do Lula Molusco, mais essa teoria começa a fazer sentido. Será que aquela caixa realmente tinha algum poder? Ou será que quem estava criando tudo aquilo era o próprio Lula Molusco? Repara nas próximas cenas porque tem detalhes que quase ninguém percebe, e no final do episódio tudo se encaixa de um jeito que muda completamente a forma de enxergar essa história. E tudo começa de um jeito bem simples. O Bob Esponja e o Patrick estão na frente da casa deles esperando o carteiro chegar. Nada de estranho, pelo menos por enquanto. Só que aí acontece uma daquelas piadas que só o Bob Esponja consegue fazer. O Patrick coloca dois copos nos olhos como se fossem óculos, e por um segundo aparecem olhos humanos dentro deles. É uma cena tão rápida que muita gente nem lembra, mas é um pouco perturbadora. E logo depois, os dois avistam o carteiro e começam a comemorar do jeito mais Patrick e Bob Esponja possível. Eles simplesmente começaram a dançar no meio da rua como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E quem tá assistindo tudo isso é o Lula Molusco. E ele podia simplesmente fechar a janela e cuidar da própria vida. Só que não, ele continua olhando cada movimento dos dois. Inclusive faz questão de tirar sarro da dança deles. E pra mim, isso já entrega uma coisa muito importante. O Lula Molusco tá completamente sem ter o que fazer. E guarda essa informação porque ela parece só uma piada agora, mas daqui a pouco ela vira uma das maiores pistas da teoria. E quando o carteiro finalmente entrega a encomenda, a expectativa vai lá em cima. O Lula Molusco até começa a imaginar o que deve ser dentro da caixa. E quando ela é aberta, realmente tem uma TV enorme. E na mesma hora dá pra ver inveja na cara dele. Só que aí acontece uma das cenas mais icônicas do episódio inteiro. O Bob Esponja e o Patrick simplesmente pegam a televisão novinha e jogam no lixo, sem pensar duas vezes. Eles nem ligavam pra TV. O que eles realmente queriam era a caixa de papelão. Só que antes mesmo de entrar na caixa, acontece uma conversa que parece só uma piada. Mas ela é uma das partes mais importantes do episódio. O Lula Molusco olha pros dois e manda aquela clássica pergunta. Vocês dois pediram uma televisão gigante somente para poderem brincar na caixa? Muita esperteza, hein? Pensei que não ia dar certo. Só que o Bob Esponja nem liga pra provocação. Em vez de discutir, ele responde com uma frase que virou uma das mais famosas do desenho inteiro. Lula Molusco, nós não precisamos de TV. Não enquanto nós dois tivermos imaginação. E se você já assistiu Bob Esponja, provavelmente já fez esse gesto pelo menos uma vez na vida. Mas tem um detalhe que passa quase despercebido. O Bob Esponja não fala isso só uma vez. O Lula Molusco continua ignorando completamente a ideia e pergunta de novo se pode ficar com a televisão. E o Bob Esponja responde que pode, sem problema nenhum. Enquanto o Lula Molusco arrasta a TV até a casa dele, Bob Esponja ainda tenta convencer ele mais uma vez de que com imaginação você pode ser quem quiser e viver qualquer aventura. E repara nisso, é a terceira vez que o Bob Esponja tenta fazer o Lula Molusco entrar na brincadeira. E por enquanto, o Lula Molusco rejeita todas. Parece só insistência do Bob Esponja, mas guarda esse detalhe, mais pra frente ele vai fazer bastante diferença quando a gente começar a montar a teoria. Enquanto isso, eles já decidem que a primeira aventura deles vai ser escalar uma montanha. Aí os dois entram na caixa e fecham as abas. E é exatamente aqui que esse episódio deixa de seguir qualquer lógica. Assim que eles fecham a caixa, a brincadeira começa. Lá de dentro, o Bob Esponja e o Patrick começam a narrar a aventura como se realmente estivesse escalando uma montanha. Ô, Patrick, suba lá e prenda esta corda. Tudo bem! Patrick, está subindo demais. Até aí tudo normal. O problema é que a gente não escuta só eles falando. A gente escuta vento, pedras caindo, o eco da montanha e tudo parece muito real. Não é aquele tipo de brincadeira de criança só fazendo barulho com a boca. O episódio coloca efeitos sonoros completos, como se eles realmente estivessem naquele lugar. Enquanto isso, o Lula Molusco leva a televisão pra dentro de casa. Pra ele, aqueles dois continuam sendo só dois malucos brincando numa caixa de papelão. Só que tem um detalhe, o controle remoto da TV ficou do lado de fora, bem perto da caixa. E quando ele sai pra pegar o controle, não tem como evitar. Ele escuta o Bob Esponja gritando pro Patrick falar mais baixo, porque eles poderiam provocar uma avalanche. E no mesmo momento, o Lula Molusco dá um chute na caixa. Só que no mesmo instante, a gente escuta uma explosão enorme.
E logo depois vem os gritos desesperados do Patrick. E não parece uma atuação, parece que alguma coisa realmente deu muito errado lá dentro. Vamos calar a boca, vocês dois! E aqui acontece um detalhe que muita gente esqueceu. O Lula Molusco entra em pânico. Ele vive chamando os dois de idiotas, reclama deles o tempo inteiro. Mas na hora que ele acha que pode realmente ter causado um acidente, a reação dele muda completamente. Ele fica preocupado de verdade. E pra mim, esse é um dos primeiros momentos em que o episódio realmente mostra que por mais que ele finja o contrário, o Lula Molusco realmente se importa com o Bob Esponja e o Patrick. Mesmo achando que tudo aquilo era uma brincadeira sem graça, o Lula Molusco resolve conferir se os dois estão bem. Ele bate na caixa e aí uma outra avalanche acontece. E tudo isso acontece naquele humor completamente sem sentido de Bob Esponja. Só que se você parar pra pensar, os efeitos sonoros deixam tudo assustadoramente convincente. E nessa hora, o Lula Molusco não aguenta mais e abre a caixa. Só que dentro não tem nada. O Bob Esponja e o Patrick só estão sentados lá dentro, tranquilos, como se estivessem esperando alguém chegar. E imagina a confusão na cabeça do Lula Molusco nesse momento. Ele acabou de ouvir explosões, gritos e uma conversa sobre quebrar pernas e braços, mas quando abre a caixa, só encontra uma caixa vazia. E a resposta dos dois deixa tudo ainda mais estranho. Ah, que barulho, Lula Molusco! Pois é, eu só ouvi o barulho da nossa risada. E essa parte sempre divide quem assiste ao episódio, porque existem duas possibilidades. A primeira é que o Bob Esponja e o Patrick estejam enganando o Lula Molusco de propósito. Só que isso não combina muito com a personalidade do Bob Esponja. Durante o episódio inteiro, ele parece genuinamente querer que o Lula Molusco participe da brincadeira. Não faria muito sentido inventar uma mentira só pra deixar ele maluco. Então sobra uma segunda possibilidade. E guarda essa ideia, porque daqui a pouco ela começa a ganhar muito mais força. O Lula Molusco tenta deixar aquilo pra lá. Afinal, ele acabou de abrir a caixa 2 vezes e não encontrou absolutamente nada. Só que o episódio não deixa ele seguir em paz. Enquanto ele tenta seguir com a vida, um helicóptero começa a sobrevoar a região. E não é um barulhinho qualquer. A gente escuta as hélices girando como se tivesse realmente um helicóptero de verdade passando bem em cima da casa dele. E o mais estranho é que o som vem da caixa. E nessa hora, o Lula Molusco já perdeu qualquer resquício de curiosidade saudável. Agora ele só quer pegar os dois no flagra. Então ele abre a caixa de novo, e mais uma vez não tem nada acontecendo. O Bob Esponja e o Patrick continuam sentados olhando pra frente como se nem tivessem saído do lugar. É quase engraçado ver a cara de derrota do Lula Molusco. Ele simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Então ele faz a pergunta pela segunda vez. Os sons, como estão fazendo esses sons? Ah, é fácil, você só precisa de uma caixa. E imaginação! E é aqui que acontece outro detalhe que muita gente esqueceu completamente. Enquanto ele fala da imaginação, o Bob Esponja faz aquele arco-íris com as mãos. Sim, aquele mesmo que virou meme. O curioso é que o episódio realmente mostra um arco-íris aparecendo. Só que quando o Lula Molusco resolve competir e diz que tem muito mais imaginação do que os dois, nada acontece, não aparece nenhum arco-íris. Pode parecer só uma piada visual, só que ela passa uma mensagem bem clara. O próprio episódio está dizendo que o Lula Molusco não consegue imaginar do mesmo jeito que o Bob Esponja e o Patrick. E isso explica uma decisão muito estranha que ele toma logo depois. Mesmo tendo acabado de ganhar uma televisão novinha, ele sai desesperado procurando uma caixa de papelão, e olha como as coisas se invertem. No começo do episódio, ele achava os dois idiotas por valorizarem uma caixa, e agora é ele que está obcecado por conseguir uma. E é exatamente aqui que a curiosidade começa a virar obsessão. Daí pra frente, a situação começa a fugir completamente do controle. O Lula Molusco consegue finalmente encontrar uma caixa de papelão. Ele entra nela e tenta fazer exatamente o que o Bob Esponja e o Patrick estavam fazendo. Só que antes mesmo de começar a imaginar qualquer coisa, ele escuta sirenes de polícia do lado de fora. E adivinha, não tinha polícia nenhuma lá fora. Era mais um som que aparentemente vinha da caixa. E nessa hora, o Lula Molusco já estava completamente irritado. Ele sai da caixa decidido a esquecer essa história de uma vez por todas, e fala que vai assistir a televisão nova dele. E parece um bom plano, só que ele liga a TV e acontece uma das cenas mais estranhas do episódio inteiro. Todos os canais estão falando sobre caixas, mas não um ou outro, literalmente todos. Chega ao ponto de aparecer uma luta de boxe entre duas caixas de papelão. E essa piada sempre me faz rir, mas ao mesmo tempo ela levanta uma pergunta muito importante. Qual que é a chance de absolutamente todos os canais estarem mostrando alguma coisa relacionada a caixas? Praticamente nenhuma. E é justamente aqui que a teoria começa a ganhar muita força. Porque se até a televisão entrou nessa história, talvez o problema não esteja mais na caixa. Talvez o problema esteja na cabeça do Lula Molusco. Mesmo tentando se distrair, ele não consegue. E pouco depois, ele escuta o som de um foguete decolando, e mais uma vez vindo da direção da caixa.
Agora o cérebro dele tenta encontrar uma explicação lógica. Ele pensa que talvez eles devem estar usando algum gravador. E finalmente é a primeira teoria que faz algum sentido. Então ele vai até o Bob Esponja e o Patrick, acusa os dois de esconderem um gravador e espera finalmente resolver esse mistério. Só que eles respondem com toda a calma do mundo, que não tem nenhum gravador. E sinceramente, eu acredito neles. O Bob Esponja passou o episódio inteiro tentando convencer o Lula Molusco a brincar junto. Ele nunca parece estar armando uma pegadinha. Pelo contrário, ele parece genuinamente confuso toda vez que o Lula Molusco fala desses sons. Então só sobra uma maneira de descobrir a verdade. O próprio Lula Molusco decide entrar na caixa e viver a experiência do começo ao fim. O Bob Esponja e o Patrick olham pro Lula Molusco e explicam a única regra da brincadeira. Bem-vindo a bordo, Lula Molusco. Você só tem que viajar no navio Imaginação. O Lula Molusco entra na caixa, fecha os olhos e diz que quer ir para uma ilha de piratas robôs. Até aí parece que finalmente chegou a hora da verdade. Só que o que acontece é decepcionante. O Patrick e o Bob Esponja simplesmente fazem alguns barulhos com a boca e acabou. Bip, bip, bip. Ah, Bip, bo, bo, bo. aham, Marujo. Não tem explosão e não tem nenhum efeito sonoro. E essa cena muda completamente a forma de enxergar o resto do episódio. Porque até agora a gente tinha escutado sons incrivelmente realistas toda vez que o Bob Esponja e o Patrick entravam na caixa. Mas justamente quando o Lula Molusco participa da brincadeira, esses sons simplesmente desaparecem. E isso levanta uma pergunta bem interessante. Será que o Bob Esponja e o Patrick estavam fingindo esse tempo todo? Ou será que aqueles sons nunca existiram de verdade? O episódio não responde isso pra gente, ele simplesmente deixa essa dúvida no ar. E é exatamente isso que torna essa história tão genial. Mesmo depois de entrar na caixa e ver que não aconteceu nada de especial, o Lula Molusco não consegue seguir em frente. Ele sai andando de um lado pro outro completamente obcecado, e dá pra ver que aquilo não sai da cabeça dele. Então ele toma uma decisão completamente maluca. Em vez de dormir como uma pessoa qualquer normal, ele passa a noite inteira sentado na cadeira vigiando a casa do Bob Esponja, só esperando o momento em que os dois fossem dormir. E sinceramente, isso mostra que nessa altura do episódio, a curiosidade já virou obsessão faz tempo. Quando finalmente anoitece, o Bob Esponja e o Patrick vão dormir. E o Lula Molusco espera mais um pouco, entra escondido na caixa e acredita que dessa vez finalmente vai encontrar a resposta para tudo. E se existia algum gravador, algum mecanismo secreto ou qualquer truque escondido ali dentro, era agora a hora que ele iria descobrir. Só que o resultado é quase cômico. A única coisa que ele encontra é uma folha de papel. E nela tá escrito que aquele seria o prêmio conquistado na aventura da Ilha dos Piratas Robôs. E só, não tem mais nada. É literalmente só uma caixa de papelão, e nesse momento até o Lula Molusco parece aceitar a realidade. Ele finalmente pensa que talvez eles estivessem falando a verdade, e talvez tudo aquilo realmente fosse só imaginação. E é aí que acontece uma das minhas partes favoritas do episódio. Pela primeira vez, o Lula Molusco resolve entrar de cabeça na brincadeira. Ele fecha os olhos, segura o volante imaginário e começa a fingir que tá dirigindo. No começo parece só uma brincadeira boba, mas de repente ele começa a ouvir o barulho de um motor. E ele fica feliz porque ele realmente acredita que conseguiu. É como se finalmente tivesse aprendido a usar a imaginação do mesmo jeito que o Bob Esponja e o Patrick. Só que a verdade é bem menos emocionante. Enquanto o Lula Molusco estava completamente imerso na fantasia, um caminhão de lixo pegou a caixa sem que ele percebesse. Então todos aqueles sons eram reais. Só que ele não tinha absolutamente nada a ver com a imaginação dele. E a cena fica ainda melhor por causa do Bob Esponja. Lá dentro da casa, ele escuta o Lula Molusco se divertindo e abre um sorriso enorme. Escuta só isso, Gary. O Lula Molusco finalmente fez a caixa funcionar. Isso é muito legal. Então repara nesse detalhe. Se o plano do Bob Esponja fosse enlouquecer o Lula Molusco ou fazer uma pegadinha com ele, essa reação não faria o menor sentido. Ele tá genuinamente feliz porque ele acha que finalmente o Lula Molusco entrou na brincadeira. Ou seja, tudo indica que o Bob Esponja nunca teve a intenção de enganar ninguém, e isso elimina uma das principais explicações para os sons misteriosos. Agora sobra praticamente uma única possibilidade. Se o Bob Esponja não estava mentindo, e se não existe gravador, e se a caixa era só uma caixa, então por que o Lula Molusco passou o episódio inteiro ouvindo coisas que simplesmente não estavam lá? E é agora que a gente chega na teoria. A ideia é a seguinte: os sons nunca saíram da caixa. Quem criou tudo isso foi o próprio Lula Molusco, ou melhor, a mente dele. Pode parecer exagero no começo, mas olha como várias cenas passam a fazer sentido. Desde os primeiros minutos do episódio, o Lula Molusco já demonstra que está completamente entediado. Ele passa o tempo inteiro espionando o Bob Esponja e o Patrick pela janela, assistindo às danças deles e fazendo piada de tudo que eles fazem. E pensa nisso, se ele realmente não suportasse os dois, por que passaria tanto tempo observando a vida deles? E esse nem é o único detalhe. Quando ele acredita que provocou a avalanche, ele entra em desespero na mesma hora.
e depois bate na caixa de novo para ver se eles estão vivos. Isso mostra que por mais que ele reclame deles todos os dias, ele se importa de verdade com os dois. Só que existe um outro sentimento crescendo durante o episódio, que é a inveja. Enquanto o Bob Esponja e o Patrick estão dando risada, criando aventuras e se divertindo juntos, o Lula Molusco está completamente sozinho. E isso fica ainda mais evidente quando ele tenta se distrair com a televisão. Só que nem isso funciona. Na cabeça dele, todos os canais agora falam sobre caixas. Percebe como isso parece menos uma coincidência e mais uma obsessão? Não deu pra comprar presente, mas trouxe-lhe essa caixa. E eu pra você também. Será que não tem nenhum programa que não fale de caixas? É como quando você aprende uma palavra nova e de repente começa a enxergar aquela palavra em todo lugar. Só que no caso do Lula Molusco, isso acontece de um jeito muito mais extremo. Segundo essa teoria, a curiosidade virou obsessão, e a obsessão dele virou paranoia. E essa paranoia fez o cérebro dele preencher os espaços com sons que nunca existiram. Ou seja, as explosões, os helicópteros e as avalanches, tudo isso seria uma alucinação criada pela própria mente dele. E sinceramente, depois de rever o episódio pensando por esse lado, fica muito difícil não enxergar essas pistas espalhadas pela história inteira. E tem mais uma coisa que deixa essa teoria ainda mais interessante. No fim das contas, o grande vilão do episódio nem é o Bob Esponja e nem o Patrick, é o próprio Lula Molusco. Porque diferente de vários episódios em que ele sofre simplesmente porque o roteiro decidiu pegar no pé dele, aqui quase todos os problemas começam por causa das próprias escolhas dele. Ninguém obrigou o Lula Molusco a ficar espionando os vizinhos, e ninguém obrigou ele a abrir a caixa 3 vezes. Ele fez tudo isso porque simplesmente não conseguia aceitar que não entendia o que estava acontecendo. E isso faz o episódio funcionar muito melhor. Em vez de parecer que o desenho tá castigando o Lula Molusco de graça, a história mostra um personagem consumido pela própria curiosidade. E no fim, a caixa nunca precisou ser mágica. Ela era só mais uma caixa de papelão. E o que você acha dessa teoria? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder os próximos vídeos.